Meus irmãos, nós vamos tomar a palavra de Deus na carta que Tiago escreve, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículos de 5 a 8, nós leremos com a participação dos irmãos. Diz assim a palavra de Deus: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Verso 6: peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Verso 8 juntos: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Que esta palavra de Deus edifique os nossos corações. Queridos, tome a sua Bíblia no capítulo 1 de Tiago, e eu pretendo ser bem objetivo nesta exposição da palavra nessa noite, remindo o nosso tempo. Penso que muitos de nós conhecemos a frase do poeta Francisco Otaviano: quem passou pela vida em brancas nuvens, ou em plácido repouso adormeceu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Todos nós, num momento ou noutro, enfrentamos provação. E Tiago escreve esta carta para ajudar os crentes dispersos a vencerem as provações a que eles estavam expostos, buscando ao mesmo tempo o alvo da maturidade cristã. Nesse texto de Tiago, capítulo 1, versos 5 a 8, Tiago aponta diretamente como se deve lidar de forma sábia com as provações. Ele diz que o alvo de Deus em nossa vida é a maturidade cristã. Deus quer que nós sejamos homens e mulheres maduros na fé. E meus irmãos, à medida que nós somos provados, nós precisamos pedir a Deus para nos mostrar o que Ele está fazendo. O que é que Ele está fazendo diante das provações? Deus nos prova para nos fazer desmamar de atitudes infantis. Deus sempre nos prova para que nós sejamos desmamados de algumas atitudes infantis. Ontem, lá na mensagem do De Araújo, que foi nosso aluno lá no seminário, fiquei muito feliz em ouvi-lo. E ele estava nos lembrando o cuidado de Deus. Mas o cuidado de Deus se manifesta também nos momentos das provações. E para alcançar esse alvo da maturidade, Deus faz 3 coisas. Em primeiro lugar, há uma obra que Deus realiza por nós, a obra da salvação. Em segundo lugar, há uma obra que Deus realiza em nós, a santificação. E em terceiro lugar, há uma obra que Deus realiza através de nós, o serviço. Nessa noite eu quero pensar sobre a maneira sábia de lidar com a provação. Estamos iniciando um programa de celebração a Deus por 47 anos da nossa igreja. Todos nós, num momento ou noutro, como eu disse no início, enfrentamos provação. Como é que eu e você vamos lidar com a provação de forma sábia? Qual é a maneira sábia de lidar com a provação? Primeira coisa, parece até redundante, mas eu preciso dizer isso à luz do texto: todos nós precisamos de sabedoria para lidar de modo sábio com a provação. Não parece redundante? Mas não é somente redundante, é o ênfase do ensino da palavra de Deus. Eu e você precisamos entender de sabedoria para lidar com provação. O versículo 5, Tiago diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria. Há uma necessidade de sabedoria. Tiago mostra que quando estamos sendo provados, nós precisamos de discernimento. Precisamos de sabedoria. E Tiago quer que saibamos o que é sabedoria. Ele não só está dizendo o que a gente precisa, mas ele quer que saibamos. Sabedoria, meu irmão, minha irmã, é mais que conhecimento.
Sabedoria é o uso correto do conhecimento, como eu falei hoje pela manhã. E conhecimento pode ser definido nesse contexto aqui como conhecer bem a Bíblia, conhecer bem as Escrituras. E sabedoria é usar bem a Bíblia. Não é somente encontrar na caixinha de promessas ensinos de promessas de Deus, mas encontrar em todas as Escrituras o ensino do Senhor para as nossas vidas. Sabedoria, meu irmão, minha irmã, é olhar para a vida com os olhos de Deus, é olhar para a vida com o olhar de Deus. O sábio busca maturidade, não prazer, não ser satisfeito no seu prazer. Há pessoas que são cultas, têm muita erudição, mas são tolas, não são sábias. Há pessoas que têm erudição também, mas não sabem viver a vida, nem fazer escolhas certas. A sabedoria nos leva exatamente a essa dimensão de saber fazer escolhas certas. Quando estamos sendo provados, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos de sabedoria para não desperdiçar as oportunidades de Deus. Em situações de provação, Deus abre oportunidades, Deus cria situações que nós precisamos saber aproveitar essas oportunidades que Deus está nos dando para chegarmos à maturidade. A sabedoria nos ajuda a entender como usar as provas para o nosso bem, como usar as provas para a glória de Deus, como ser bênção, mesmo em meio à provação. Nessa noite em que abrimos esse tempo de celebração de 47 anos da terceira igreja, eu e você estamos nessa noite sendo orientados pela palavra de Deus a buscar lidar com a provação de maneira sábia. E isto significa saber que a sabedoria é o meu uso correto do meu conhecimento, daquilo que Deus tem me dado como conhecimento. Eu preciso fazer isso para que a cada dia eu tire proveito da provação que eu e você esteja enfrentando no nosso caminhar, na nossa vida, no nosso dia a dia. Você tem sido sábio? Ou você tem sido tolo? Você tem entendido que a provação que Deus lhe traz é para que você seja cada vez mais um crente maduro, para que você se desmame daquelas situações infantis que muitas vezes você tem se apegado? Nessa noite Deus nos chama para buscarmos caminhar de forma sábia diante da provação. Em segundo lugar, esse texto nos orienta a que saibamos lidar com sabedoria diante da provação. Por isso nós precisamos entender o caráter de Deus. Quem é o Deus que está querendo que eu seja mais maduro e a quem eu sirvo? Observe o que diz Tiago nesse capítulo 1, versículo 5. Ele diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Meu irmão, minha irmã, Tiago nos ensina aqui 3 coisas sobre Deus neste versículo. Primeiro, que ele ensina que Deus é um Deus que dá. A natureza de Deus é dar. Deus dá. Isso eu e você precisamos entender. Deus também é a fonte da sabedoria. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. E Ele é o doador por excelência, e ser-lhe-á concedida. Meus irmãos, se dá faz parte da natureza de Deus, o nosso Deus é um Deus generoso. A generosidade de Deus é ilimitada. A generosidade de Deus não tem limites. Deus sempre dá sem limites. Nós é quem estabelecemos cotas, limites. Deus dá sem limite.
A generosidade de Deus não conhece limites na terra, é para todos, diz o texto, que a todos dá liberalmente, na graça comum. Deus dispensa do seu favor sobre todos. A acolhida de Deus é garantida. Deus não rejeita aquele que o busca. Deus está sempre pronto a dar. O texto diz: nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Deus está pronto a dar. Deus concede a sua bênção. E nós podemos definir a bondade de Deus, a generosidade de Deus, como a sua disposição favorável para com toda a sua criação. Deus abençoa, dispensa chuva, sol, frio, calor, sobre maus e bons. Ele sempre está pronto a dar. Todavia, meus irmãos, a sua bondade, a generosidade de Deus se manifesta de modo particular na vida daqueles que foram feitos à sua imagem e semelhança, mas que foram transformados pela graça especial e se tornaram filhos de Deus em Cristo Jesus. Segundo o que nós podemos ver aqui, que nós podemos entender, segundo o entendimento de Jesus, Jesus disse que a bondade, a generosidade é um atributo e um título somente de Deus. Quando aquele jovem rico perguntou: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse o que para ele? Não me chame bom. Há somente um que é bom, e este é Deus. Então Jesus entende que a bondade é um atributo e um título próprio do nosso Deus. Somente Deus merecia o título de bom, e Deus é bom. Diante da provação, diante da situação adversa, você e eu não podemos esquecer da bondade de Deus. Lembro de quando sempre visito pessoas enfermas, e particularmente na UTI ou em outros momentos mais difíceis, eu faço sempre essa lembrança à pessoa: não se esqueça, meu irmão, Deus é bom. O nosso Deus é bom. A sua bondade dura para sempre. Não se esqueça disso. Para lidar com a provação, a maneira sábia, em primeiro lugar, é buscar dele sabedoria para discernir as oportunidades que ele está nos dando, para crescermos em maturidade. Mas em segundo lugar, é entender o caráter de Deus. Ele é um Deus generoso, ele é um Deus bom, que nos assiste nos momentos da dificuldade. Finalmente, esse texto nos aponta para uma realidade que não podemos esquecer, que nós precisamos, no momento da provação, nos aproximar mais da oração. Precisamos orar com fé. Para lidar com a provação de forma sábia, nós precisamos orar com fé. Versículos 6 a 8, vamos ver juntos? Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ore com fé, busque com fé. Tiago compara aqui o homem que ora a Deus, mas duvida, a três figuras. Você pode ver? Primeiro ele diz que ele é como a onda do mar, as ondas do mar, como uma pessoa que oscila entre fé e incredulidade. Uma hora ele crê, outra hora não crê. Ele oscila entre ânimo e desânimo, entre otimismo e pessimismo. Ele está sempre nessa corda bamba. Ora ele está no alto, ora está embaixo, no vale. Um dia ele é fervoroso, outro dia ele está lá embaixo, abatido. Tiago diz que quem ora com fé não pode ser assim. Não é aquela música, né, que se inventou há pouco tempo: tropeça aqui, oi, cai acolá, e de novo levanta e começa a cantar. Não.
o cristão que está firmado na fé, ele fica sempre olhando para Jesus. Não que ele seja super-homem, não é dele. A fé também não é dele. Ele se firma numa fé que vem do próprio Deus. Ele ora com fé, peça com fé, em nada duvidando, porque se duvidar é como a onda do mar. Segunda figura que Tiago usa aqui, diz que este homem é também como alguém que tem duas cabeças. Imaginem, duas mentes em um só corpo. É o verso 6. Em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Então ele diz que é como alguém que tem duas cabeças, duas mentes. A palavra grega duvidando, que está aí no versículo 6, em nada duvidando, é uma palavra importante aqui, a palavra diacrimonai, que significa duas mentes. É uma pessoa dividida entre duas mentes. A fé diz sim, mas ele diz não. A descrença nele diz não. Ele não sabe se firmar numa linha de pensamento. Uma hora ele diz sim, outra hora ele diz não. Ele está sempre cocheando entre dois pensamentos. A palavra de Deus nos diz que para lidar com a provação, nós não podemos ter essas duas cabeças. Não podemos estar duvidando. Nós precisamos ser aqueles que dizem sim, afirmativamente, na direção de Jesus, e caminhar nessa direção. Mas a terceira figura que Tiago usa aqui, é que ele diz que ele ainda é como duas almas em um só corpo. O verso 8, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A palavra grega dobre é dipsiroi, que vem de psique, significa duas almas. Dipsiroi, duas almas. Alguém que está com a alma dobrada, almas divididas. É como alguém que quer tentar andar em dois caminhos, com um pé num lugar, um pé no outro, dois caminhos. Jesus disse que isso não é possível, é tentar servir a dois senhores. Tiago fala então que o resultado é desastroso quem quer andar assim. São dois resultados negativos ao crente que ora, mas duvida. Primeiro, ele vai fracassar na oração. Ele diz, peça porém com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Fica fracassado. Segundo resultado negativo é que ele diz, verso 8, que é inconstante espiritualmente. Não podemos ser assim, queridos irmãos. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, não pode alcançar vitória diante da provação, não pode alcançar a maturidade. Nessa noite, meu irmão, minha irmã, queria que você fosse encorajado diante de Deus para viver uma vida sábia diante da provação. Busque diante de Deus viver de forma sábia diante da provação que você enfrenta, que todos nós enfrentamos. Primeiro, peça sabedoria a Deus. Segundo, entenda o caráter de Deus. Deus é bom e Deus sempre concede aos seus filhos o que é bom. E finalmente, ore com fé, não duvide, coloque a sua vida diante de Deus com fé. O nosso Deus é um Deus fiel e cumpre as suas promessas. Deus nos abençoe e continue edificando a vida de cada um de nós e a vida da sua igreja. Amém.